iniciar comigo. No primeiro dia foi até nos sítios. Parece que foi no sítio. No segundo dia eu comecei sozinho a cidade. E de noite apareceu ele. E depois ele trabalhou comigo, então fiz a cidade e depois fiz todos os sítios de Nova Europa. Né? E depois entrei lá, parece que um pouco no Gavião Peixoto, lá menos, mas Nova Europa fiz tudo. Quando terminei, então me chamaram para Rio Preto, em 30, não, parece que foi em abril, olhando para os relatórios, eu tinha o mês bem certo. No Rio Preto, então, me mandaram um companheiro chamava Carlos Berg. Tem ainda filhas. Parece que a filha trabalhava na associação, não foi? Uma? Ele era pintor. E ele teve bom êxito comigo no Rio Preto. Quando a cidade acabou, fomos para Mirassol, ele não teve êxito, desanimou, foi embora. Então eu fiquei lá sozinho. Não? E então me mandaram um companheiro de Rio de Janeiro, mas ele morava em São Paulo, era sobrinho do Pinho, como chama aquele Pinho, primeiro nome? Alberto Pinho. Conhecia Alberto? Não. As filhas, uma filha colportora até hoje, tem bom êxito. Ah, certo. Ruth Pinho. Sim. Então, o sobrinho dele começou a trabalhar comigo. Mas o sobrinho era muito nervoso, não? Eu escrevi para o Rodolfo e me mandou outro, não, você aguenta. Eu aguentei até fim do ano. Mas ele ficou variado. Quando assisti o primeiro curso, então o pastor Margarido era diretor da União. O que diz? Não, pode. Pode contar, isso aí Pode depois vai contar. ser. Não conta isso Não, também. conta Não, pode. Depois entra no Linhares, melhor não conta. Não. Muito bem, então- Não, pode Responde só a contar. pergunta dele. Não. Não, mas é exatamente isso que nós queremos, irmão. Não, pode contar sim. Conta, porque se tivesse, não vamos complicar. Essas coisas negativas Esse não. vai não. Não. Então, Margarido convidava cada dia colportores. E convidava também um dia meu companheiro. E o meu companheiro ficou fascinado com a filha dele, Alice, que é hoje esposa do pastor Linhares. Alcina. Ele ficou Alcina, né? E ele, mas não conta isso não, da Linhares. Ele ficou fora de si. Igual o Azevedo conhece bem a história. Quando ele chegou o primeiro dia ao colégio, ele viu o quadro do cinema. Então, quando ela tocava, deixa eu ver, quando ela tocava na sexta-feira, tudo, salão cheio do colégio, e ela tocava lá em cima, ele foi para cima falar com ele. Então Adolfo Berg subiu da plataforma e tirou ele. Ele disse, tirou o companheiro. Ele chamava João Pinho. Quando foi embaixo, ele subia de novo. E o moleque... João Pinho, é José. A José, sim. Então todo mundo correu para cima, tirou ele de novo e levaram ele para o hospital. Não? Ficou fora de si. É. Tirou de lado do piano. Sim. Tirou da plataforma. Então eu recebi outro companheiro. Dois companheiros. Você não está contando tudo, né? Como? Não está contando tudo. Você deu um beijo? Ah, parece que deu beijo, eu não me lembro. E no voo tudo estava cheio, lá, o salão era grande, não? Era para início do sábado, não? Pergunta a Azevedo, ele assistiu, ele disse, foi o primeiro dia quando apareceu no colégio, era no início das aulas, não? Bem, isso não devia ter contado, não? Não conta isso nada para Linhares. Ela vai até gostar se ela soubesse. Muito bem. Então, no ano seguinte, 31, apareceu Zero, que era diretor da Associação Rio Grandense.
Então ganhei 2 companheiros. Com um trabalhei 5 anos. Não conhecia o pastor Rue, Henrique Rue? Conheci, sim. Conheceu? Ele já falecido faz uns 10 anos. Trabalhei alguns anos com ele. Ele é um cristão bem convertido, mas ele falava português pior do que eu, não? Eu tinha muita luta. E então Zero começou a trabalhar conosco. E Zero trabalhou alguns anos, então em 34, quando estivemos em Franca, não me lembro que mês, apareceu o novo diretor, era Manuel Soares. E ele trabalhou comigo como diretor até o princípio de 40. Em dezembro ele me mandou como auxiliar. Eu trabalhei em dezembro, janeiro, fevereiro, então fiquei bem contente para não ser mais auxiliar. Eu prefiro ser 10 vezes o corretor auxiliar, não? Auxiliar é duro, é máquina, não? A gente trabalha mais duro que tem na obra. Então fiquei contente. Então descobri um outro método como fazer a colportagem agradável. Eu morava em Vila Matilde e trabalhava em Penha. Então eu combinei, eu falei para minha esposa, agora eu não vou almoçar, eu vou trabalhar até 2 horas, e quando era almoço eu comprei alguns doces, quando o relógio bateu 2 horas, foi para casa, meu dia estava feito. Fiz como funcionário do governo, não? Um período. Em vez de almoçar, e já pensar para sair outra vez trabalhando, então fiz um período. Aquilo era para mim agradável, não? Que gostei de, depois de 2 horas, almocei e lidei com a criança E os irmãos já pensaram, a mulher, às 2 horas, se eu vir ao almoço, mas você deixa essa história. vai chegar até as 4. Muito bem. Então, agora a colportagem tornou-se para mim delícia, não? Quando estava na delícia, também me chamar para diretor, não? Interino. Acho que foi mês de março, de abril, não me lembro que mês. Só olhando nos livros, então sim, a data certa. Então comecei como interino, diretor interino, dirigia em 40. E trabalhei até 40, depois me puseram como diretor mesmo, não? Então trabalhei até meados de setembro, começou a guerra. Então começou a dificuldade. Irmãos sabem que a questão com o Tossaco e tudo, não? Eu ouvi uma vez o processo do Tossaco, do Dr. Franklin Leo. Eles tinham lá 2 estudantes em Campo Grande. Eles deram a resposta bem boa, parece que Deus dirigia as respostas, mas na última pergunta os 2 moços caíram e entrou o Tossaco na coisa, não? Agora isso não conta, isso é perigoso. Então eles perguntaram, não parece que foi só um. Pergunta se ele conhecia os 2 que estavam anterior em Campo Grande no quartel. Assim, dificuldades, porque não queriam servir. Então o moço diz, não, 1 ou 2, diz que não conhecia só pelo retrato que nosso pastor nos mostrou. E era Tossaco. E lá foi a queda, não? Então Tossaco foi preso, não? Eu morava perto do Tossaco. E eu saí livre, sabe por quê? Quando eu era diretor interino, eles continuavam com a mesma folha, sabe? Tinha cabeçalho, presidente, tesoureiro e diretor de colportagem, era ainda Soares, não mudaram. De certo queriam aproveitar as folhas, se tivesse meu nome, teria entrado também no buraco. Mas Deus me protegeu, não? Foi uma maravilha. Não? Agora isso não toca porque isso é perigoso, não? Durante a guerra, então, começaram dificuldades. Antes já. Saí uma vez com um corporator novo em Brás, fiz oferta numa quintanda, e eram 2, parece que 2 sócios, e o homem pegou e assinou, e o homem já estava esperando na rua.
Quando terminou a oferta, o homem tinha assinado, então o homem da rua pergunta: quem é o dono aqui? O português diz: eu sou o dono. A sua casa está intimada. E por causa de mim, não? Então o português quis livrá-lo. Não? Ele disse para o homem: ele está chorando a sua vida, não para me livrar. Mas o homem não quis saber nada. Sabe que naqueles dias estava o povo mesmo com aquele entusiasmo, não? Mas no momento antes que o povo se ajuntou, Deus manda auxílio. Veio um homem da polícia, era adventista, que trabalhava na polícia. Ele disse: o que tem aqui? Ele olhou com aquela autoridade para mim: vai embora, não? E eu fui embora com o corpo do trabalhador, o campo estava livre, não? Não aconteceu nada, não? Sabe, isso aqui da polícia estão acostumados, não? Ele com toda a autoridade para mim lá na frente, o homem não quis deixar, não? Eu disse: vai embora, não? Ele me conhecia, não? O homem da polícia, não? Era membro da igreja de Vila Matilde, não? Mas então, quando começou o processo de Tossaco, então a coisa foi dura. Então, Pastor Belz e Dr. Franklin apareceram e nos despacharam, falaram com o presidente, mas não fazia muita questão, sabe, como salvo-conduta, aquela amolação, eu prefiro